A paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo. É com muita alegria, né, que nós já estamos aqui iniciando mais uma escolinha da fé, um momento de nossa formação, um momento de experiência com o nosso Deus através do conhecimento da nossa igreja. E nós, comunidade Reavivai, já queremos nesta noite acolher você que está em casa, né, e está participando aí conosco. Né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que a graça de Deus já habite em nossos corações. E nessa noite, nós vamos ter a graça de vivermos aqui, né, a experiência de sermos formados pela palavra de Deus. Esse presente que Deus nos deu, né, para que nós nos encontrássemos com Ele, porque a palavra de Deus justamente é isso, né? Em vários versículos da Bíblia nós vamos achar, né, que tua palavra é luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés. Vai dizer que a palavra de Deus é a arma, é uma arma espiritual que nós temos, né? E que nessa noite nós abramos o nosso coração para experimentar de toda a riqueza que a nossa igreja diz que a palavra de Deus é para nós. E para nós iniciarmos, eu queria chamar a Bruna para estar aqui conosco nessa noite, ela que está aí no nosso apoio técnico. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, Bruna. Jesus. Rapaz, seja bem-vinda. Mais uma noite aqui reunidas, né? Para experimentar dessa formação e assim nos encontrar ainda mais com o Senhor, não é isso? Com certeza. Eu já quero dar as E aí, boas-vindas. Bruna? Já tem irmão? Já tem. Algumas pessoas já foram chegando aqui. Eu quero já dar boas-vindas para a Tatiana, para a Tati, né? Para a Vó Neném, para a Dona Irene, para o senhor Francisco. Sejam bem-vindos. É uma alegria receber vocês, estarmos juntos aqui nessa noite. Nós queremos pedir para que você compartilhe esse vídeo, marque aí as pessoas, seus amigos, para que a gente anuncie junto o Evangelho. E hoje nós estamos com uma novidade, porque essa live também está sendo transmitida pelo YouTube. Então, aqueles que quiserem acessar, também o YouTube da comunidade Revivai, nós estamos transmitindo lá também. Isso mesmo, tá vendo, gente? A novidade, Deus está nos dando a graça, né, de alcançar mais pessoas também através do YouTube, né? Então, além do Facebook, você pode também assistir pelo YouTube, né? Então, compartilhe, como a Bruna disse. Compartilhe aí na sua página, né? Convide os seus amigos aí, manda um recadinho pelo WhatsApp, porque tem jeito agora, eu falo, a tecnologia está ao nosso alcance, e ela nos ajuda a evangelizar, né? Então, nesta noite, né, Bruna, nós estamos aqui com convidados maravilhosos que vão partilhar desse tema conosco. São irmãos da cidade de Varginha, né, da comunidade Graça e Misericórdia, né? Eles são irmãos que nós temos, né, uma convivência já tem muitos anos, se eu não me engano, deve ter mais ou menos uns 8 anos. Não é isso, Bruna? É Né? isso mesmo. E irmão, aí, ó. E são irmãos de fé, irmãos, né, que levam a palavra de Deus, né, que levam a força da evangelização também no seu carisma. Então vamos convidá-los já nesta noite para participar conosco. Seja bem-vindo aí, Daniel e João. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui, né, na Escolinha de Fé, dessa comunidade tão amiga nossa, né, que a Lattes falou, é verdade, né?
há muito tempo já, né? Eu falo lá, já tá até brincando com o João aqui, eu acho que não é só 8 anos, não, viu? Eu acho que já tá indo para uns 10 já. Quase certeza que é quase 10 anos já da nossa amizade. Tempo passa, Nossa, que o tempo benção, então eu tô voa. bugando conta. Tá, Realmente, gente, para nós é uma alegria recebê-los, estar juntos e partilharmos juntos esse momento de evangelização. Então, sintam-se acolhidos e bem-vindos nesta noite, né, de graça e de bênção que o Senhor preparou para cada um de nós. Amém. Amém. Muito obrigado também. E, pessoal, é com muita alegria, né, que nós falamos quem somos, né? A Lade já falou um pouquinho de nós somos a Graça e Misericórdia. Né? A Graça e Misericórdia nós temos mais ou menos um tempo, 2 anos, com a graça de Deus, a nossa fundação. Né? Membros dessa comunidade sou eu, o João Carlos, que está aqui do meu lado, um grande irmão. Temos também a fundadora da obra, que é a Elaine, minha esposa. Temos a Josiane, né, uma grande irmã nossa aqui também de caminhada. A Daniela também. E a Luana, né? Nós somos em 6 e meio, a gente sempre fala isso. Né? O meio é o João Lucas, nosso filho, o meu e da Elaine. A graça de Deus está com 1 aninho e 4 meses. Nessa hora, se vocês ouvirem algum chorinho, algum gritinho ou algum berrinho, é o João Lucas, tá? Então, não fiquem assustados. Então, a graça de Deus, nosso carisma é formar a pessoa, formar o jovem por inteiro. Esse é o nosso chamado. Né, uma das coisas que nós temos feito hoje, com muita força, é as vocações, trabalhar das vocações e também a questão psicológica, né, que ela tem até feito um merchanzinho da Elaine que eu vou falar, o Cá Entre Nós, que é um diálogo entre psicólogos, né, que ela tem feito alguns dias da semana, alguns dias dentro da semana. Está sendo muito bom. Deixar o João falar um pouquinho também, eu sou o Daniel, viu? Boa noite, eu sou o João, né? Também, como o Daniel falou, faço parte da comunidade Graça e Misericórdia. Estou muito feliz de estar aqui para conversar com vocês na Escolinha da Fé. Que privilégio, né, nós temos nesta noite, né? E de estar assim unidos, graças à tecnologia. Às vezes a gente não sabe usar muito bem, né? Mas a gente está aprendendo. Aprendendo junto, né, Lázaro? Aprendendo juntos. Mas é verdade, gente. Nós também, eu faço assim, aos pouquinhos a gente foi melhorando, sabe? Mas quando a gente iniciou também com esses trabalhos, nossa, a gente apanhou muito. Então, assim, cada dia que passa a gente está aprendendo um pouquinho para ajudar justamente na evangelização. Né? Então, aos poucos a gente vai crescendo e graças a Deus, Deus está nos dando essa oportunidade diante dessa pandemia, né? Diante dessa situação onde nós não podemos ter o convívio social, não perder a oportunidade de evangelizar, né? Eu falo, Deus é brilhante mesmo. Amém. Verdade. Glória a Deus. Só colocar um ponto, a gente, como Graça e Misericórdia, né, nós também temos um trabalho de formação, nós não sabemos tudo, viu, pessoal? Se alguma coisa aqui, o Daniel, o João Carlos, meu irmão, que tem um conhecimento um pouquinho a mais que eu, por isso que eu falei para ela, enquanto for chamar, tem que chamar umas pessoas de peso, né? Então, assim, gente, tem pessoas que têm um pouco mais de conhecimento. Então, o João Carlos está aqui para me auxiliar também. Né? Nós dois tentaremos responder todas as perguntas. Se não respondemos, iremos ao Padre Rafael, que é o primeiro imediato nosso aqui, que é o nosso pároco e o nosso orientador. Se não o Padre Rafael não conseguir, nós vai no bispo. Se o bispo não conseguir, nós pede para o Papa. Se o Papa não conseguir, nós vai até Jesus, viu, gente? Pode ficar tranquilo, nós vai até ele, né? Nós vai até lá. Amém, irmãos. Nossa, Amém. mas fiquem à vontade, né? A casa é de vocês, sintam-se em casa, Amém. né? Daí você colocou a questão do chorinho, do barulhinho. Eles já estão acostumados, porque aqui em casa, de vez em quando, chega um, chega outro aqui, e pergunta, me fala assim, eu tô com fome, mamãe, já tá pronto o almoço, que a hora já tá acabando. Então, o pessoal tá acostumado, então vocês ficam... É desse jeito. Amém. Né? Mas isso também é evangelizar. Nossa família está unida, né? Nesse chamado que o Senhor nos fez, né? Então, sintam-se acolhidos, bem-vindos e à vontade.
tá bom? Amém. Amém. E Obrigado. para Obrigado. iniciar, eu queria pedir que vocês fizessem uma pequena oração, né? Para a gente pedir a graça do Espírito Santo, junto com todos esses irmãos que estão aí conosco. Amém. Amém. Então, eu quero convidar você, né? Eu vou começar juntamente com você que nessa noite está conosco, nessa quinta-feira. Talvez foi um dia difícil para você, né? Talvez pode ser o pior dia que você teve hoje. Louvado seja Deus por isso, né? Eu sei que é difícil falar isso, mas tudo tem um porquê e um para quê. Então, nós vamos rezar essa oração do Espírito Santo, pedindo também o auxílio da Virgem Maria, que está lá no fundinho, lá da missão Reavivai, da comunidade Reavivai, que está lá olhando por nós, intercedendo, ela que fez, né? Acreditamos nessa intercessão dessa mãe. Então, nós vamos rezar essa oração do Espírito Santo e essa oração da Ave Maria para que tudo corra bem, que essa formação seja consagrada a ela, que nada seja por nós. Todas as palavras que forem direcionadas à minha vida, do João Carlos, à sua vida, Lades, e também da Bruna, e de todos os nossos membros que nos assistem, que tudo seja por graça do Espírito Santo, por auxílio da Virgem Maria, que nós sabemos que a nossa vida, a nossa comunidade, as nossas comunidades estão consagradas nas mãos dessa mãe, da Mãe Imaculada, a Mãe do Pentecostes. Por isso, rezemos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Amém. Então vamos lá, né, irmãos, iniciar o nosso bate-papo. Alguns irmãos enviaram para nós algumas perguntinhas, né? E a palavra de Deus é uma joia rara da nossa igreja, né, gente? Com certeza. Com certeza. É o ouro escondido, né? Que muitos vendem muita coisa por ela, né? Com certeza. Então, nós vamos iniciar com algumas perguntinhas. Você que está em casa, que deseja também fazer a sua pergunta, que não mandou antecipado para a gente, pode colocar no nosso chat aí, que também, devagarzinho, a gente vai colocando aqui, certo? Então, Bruna, vamos lá? E aí, a nossa primeira perguntinha. O que a nossa igreja fala sobre a palavra de Deus? Né, então, como o Daniel explicou, né, o que a gente puder responder, a gente vai responder, né? Não somos assim, Daniel falou, o João tem um conhecimento a mais, mas eu não sou um exegeta, né, aquele que estuda a Bíblia profundamente, né, mas o pouco de estudo que eu tenho eu fiz um estudo, nós fizemos um estudo mais aprofundado aqui, né, então nós vamos passar e tentar responder aquilo que vocês nos enviaram. Então, o que a nossa igreja fala sobre a palavra de Deus, né? Essa é a nossa primeira pergunta. É interessante essa pergunta, porque, assim, muitos se perdem nisso, viu, Nádia? E todos que estão ao vivo nos assistindo. Que quando assim, a gente fala, assim, da importância da palavra de Deus para a nossa igreja, muitos entendem que a palavra de Deus é só na leitura do Evangelho, na Santa Missa, e na liturgia que fala durante as missas semanais, dominicais. E não é isso, né? Se alguém acha que a palavra de Deus só é para a Santa Missa, ou para o grupo de oração, ou para uma comunidade que tem seu encontro, cuidado! Esse é um ponto que muitos se perdem, né? A importância da palavra de Deus. Primeiro, ninguém vai perder
Ninguém vai ter uma essência se não aprofundar naquilo que a igreja tem e da onde que ela tirou tudo que ela é. Primeira importância. A primeira importância da Bíblia para a igreja é que tudo que a igreja é foi tirado da Bíblia, foi tirado da palavra. Então, esse é o primeiro ponto, né? Se alguém falar assim, eu gosto da igreja, tudo sim, mas eu não gosto muito de ler a Bíblia. Opa, peraí. Se você não gosta de ler a Bíblia, já tem um pequeno ponto de interrogação. Como você ama a sua igreja, se você não gosta da palavra de Deus, da onde tirou tudo que é a igreja hoje, né? Tudo. A história da nossa igreja, ela está ali, né, na Bíblia. Então, o que a nossa igreja ela fala sobre a palavra de Deus é no sentido, hoje nós temos vários documentos, né? Então, o que o Daniel estava falando, né? A história da nossa igreja, ela está ali presente na Bíblia, né? A história da nossa religião, a história do nosso povo, né? Está ali. Então, na verdade, a Bíblia, ela fala da igreja, né? E a igreja, com os estudos, né, mais aprofundados, uns estudos desde antigamente, né? Hoje nós temos vários documentos que falam sobre a palavra de Deus, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, a Dei Verbum, que é uma constituição do Vaticano II. E ela é super importante para que nós entendamos a palavra de Deus no seio da igreja. Então, a leitura da Dei Verbum, né, estou dando aí uma chave aí de leitura, que é a Dei Verbum, ela é importantíssima, né? Então, os documentos em si do Concílio Vaticano II, ele abriu horizontes para todos nós, leigos, a bispos, a padres, a todos, homens, mulheres, né? Então, é importantíssimo nós nos atentarmos ao Concílio Vaticano II. E ali nós temos esse documento importantíssimo que é a Dei Verbum, né? Então, ali a gente vê o que a nossa igreja fala sobre a palavra de Deus. Muito bonito. E só para fechar o ponto do João, Lattes, para a gente fechar essa pergunta com chave de ouro, em alguns filmes, em alguns lugares, a gente vê que quando a pessoa vai caçar um tesouro, João, eles têm um mapa, né? Qual que é o mapa da igreja, né? O que a igreja fala sobre a palavra de Deus? A palavra de Deus é um mapa para o céu, viu? Se você quer ir para o céu, o mapa para o céu é a palavra de Deus. Tudo que a igreja é a palavra de Deus. Então, quer ir para o céu, meu irmão? Quer buscar o céu? Está dentro da palavra. Leia a palavra, medite a palavra. Não espera só o mês de setembro, não. Isso. E não só, eu falei da Dei Verbum, né? Mas não só ela. Tem outros documentos, outros livros aí de grandes exegetas, né? Então, é muito bom você procurar, buscar, né? Essas informações sobre a palavra de Deus em outros lugares, mas lugares bons, né? Documentos, pode ser que tenha filmes, documentários, né? Então, é muito importante você estar aí se enriquecendo aí com esses documentos que a igreja tem. O Catecismo da Igreja Católica também é um grande documento que fala de muitas coisas, inclusive da palavra de Deus. Okay. Isso mesmo. E o último ponto, só que eu quero lembrar para alguns jovens, que eu acho que às vezes alguns jovens acompanham vocês também, Lattes, o ponto que alguns jovens não dão tanta importância nas Santa Missas na hora da homilia. Cuidado, você que é jovem, que gosta de ficar lá no fundinho da igreja, né, ouvindo, conversando, a palavra de Deus, a igreja fala que a primeira comunhão que a gente tem que ter não é no Santíssimo Corpo de Cristo, não. A primeira comunhão é a palavra. Se não comungarmos a palavra, fica a dica, você não pode comungar o corpo e sangue de Cristo, porque é um complemento. Né? Por isso que a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Então, são duas partes na Santa Missa. Cuidado. Ainda mais nós que estamos preparando esse tempo, né? Ficando um tempinho até para sentado para aprender,
São quase 4 meses que a gente está sentado aprendendo, então nós vamos voltar bem prático na Santa Missa, nós queremos participar com tudo mesmo, com todo amor e carinho. É isso mesmo. Gente, então você que está em casa, já anote aí, né? O mapa para ir para o céu, gente, é a palavra de Deus, né? E anote também essa dica de leitura aí que o nosso irmão João trouxe, né? Dei verbo, né? E também o Catecismo da Igreja Católica, né, que fundamenta, né, o Catecismo da Igreja Católica fundamenta a nossa fé, né, lá tira muitas dúvidas, né, lá esclarece muita coisa para a gente, então procure, se você não tem, procure adquirir, se você não pode adquirir, na internet você também encontra, é só digitar lá, Catecismo da Igreja Católica, que você consegue olhar, ler e tirar as suas dúvidas também. Certo? E para a juventude tem o Vou dar uma YouCat, chamadinha né? na Bruna. Para a juventude existe Ótimo. o Nossa, YouCat. YouCat. Isso mesmo. Eu vou até pedir para o Rogério trazer um exemplar para eu mostrar que aqui em casa tem. Legal. YouCat, isso mesmo, gente. Juventude, né? O catecismo de uma forma mais simplificada, né? Com perguntas e respostas, né? E facilita ainda mais o entendimento do que a igreja tem para cada um de nós e também o nosso entendimento sobre as riquezas da nossa igreja. Eu vou dar uma chamadinha na Bruna agora, para ver quem mais já está chegando por aí, para nós darmos as boas-vindas. Boa noite, gente, que bênção! Já ficamos aí com a dica de leitura que os meninos trouxeram. A Tia Lade já deu algumas dicas também de como acessar os documentos, então você que por enquanto não pode comprar, você consegue encontrar na internet, só digitar a PDF que você consegue ler, até você fazer a compra dos livros. Eu já quero dar as boas-vindas para a Thalita, que chegou por aqui, a dona Dulce Teodoro, nosso irmão, fundador da comunidade Tio Rogério, seja bem-vindo. A Poli, pessoal da comunidade Graça e Misericórdia, já está aí acompanhando a gente, deixando um recadinho, olha, vou botar na tela. Olha! Eita, nós. Olha lá que... Olha que benção, lá com os irmãos. Volta, Bruna! Voltar! Volta, Bruna! Voltar, só um minutinho. Aê! Olha lá, live com os irmãos João e Daniel sobre a palavra de Deus. Hashtag comunidade reavivai. Hashtag comunidade graça e misericórdia. Que alegria vocês, irmãos. Comunidade graça e misericórdia também, participando aí conosco, né? Deixa aí seu recadinho também. Faça perguntas para os seus irmãos de comunidade. Né? Para também nos ajudar a crescer na fé. Amém. A dona Helena Medeiros também já chegou. Seja bem-vinda, viu, dona Lúcia? É uma alegria ter a senhora aqui com a gente. Sejam bem-vindos, viu, gente? Você que chegou agora, né? Depois você pode retomar o início da live em outro momento e anotar, né? Esse primeiro momento que a gente teve, que, nossa, que já trouxe muita graça para cada um de nós. Vamos lá, vamos continuar então? Vamos lá. Vamos lá. E aí, irmãos, o que é a Bíblia? O que é a Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus, né? São as sagradas escrituras, né? Então, se dão muitos nomes, né, para a Bíblia, né? Bíblia, biblos, é uma palavra grega, biblos, né? Então, ela é uma palavra grega e quer dizer livros, né? Então, biblos são livros. Então, a Bíblia, se você pegar ela, você vai ver que ela tem vários livros dentro dela, né? E dentro desses livros, vários capítulos. E dentro desses capítulos, vários versículos,
né? Então, várias frases, né, reunidas em versos, versículos, né? Então, a Bíblia, ela é uma reunião de livros. E o que é uma reunião de livros? Uma biblioteca. Então, a Bíblia, ela é uma biblioteca. Olha para você ver que riqueza. Você está com uma biblioteca inteira nas mãos, né? E é uma biblioteca sagrada, né? Então, a Bíblia, ela é isso. Então, a Bíblia, ela é uma reunião dos livros, reunião de livros, é uma biblioteca. É a Sagrada Escritura, né? Então, é isso. Essa está bem explicada lá, eu só coloco um pontinho, né? Eu sempre gosto de colocar um pontinho espiritual no negócio. O João falou da parte, eu vejo assim que a Bíblia é um livro que tem sempre a leitura que você lê, que é atualizada na sua vida diária. Por exemplo, assim, é um livro que você atualiza diariamente. Você pode ler um versículo hoje, amanhã você pode ler ele de novo. Deus vai falar com você diferente, né? Então, é um livro atualizado. Eu posso resumir assim, são uma biblioteca atualizada. E existem versões da Bíblia. E existem versões da Bíblia, né? Então, assim como tem livros que às vezes é publicado em várias editoras, né? Então, às vezes modifica alguma coisa. Então, a Bíblia, ela tem também versões publicadas em várias editoras. Então, às vezes, eu não sei se você já foi em grupo de oração, sempre é assim, né? O pregador está lá com a palavra, ele está lendo o texto, às vezes você está com a tua Bíblia lendo o texto também, e parece que são diferentes, né? Mas vai olhar, é a mesma mensagem. Só que é porque depende da editora que você tem, né? Verdade. Bom ponto, viu, gente? Porque depois nós vamos falar isso aqui para frente, nós vamos chegar nessa realidade, mas esse é um ponto. Cuidado, porque às vezes você acha que, mas a Bíblia do João está escrito tal coisa, será que a minha está errada ou será que a do João está errada? Não existe errado, gente. Bíblia só existe edições, cada um fez alguma sua maneira escrita assim, mas é a Bíblia de Deus, a palavra de Deus não muda, viu, gente? Não existe melhor palavra de Deus, todas as palavras de Deus são boas. Existem algumas facilidades, o João quis colocar o ponto. Existe alguma Bíblia que é melhor para você estudar, uma Bíblia que é melhor para você pregar, uma Bíblia que é melhor talvez para você se formar. Cada Bíblia tem um contexto. Então, é isso que eu gostaria de só pôr esse ponto, para o pessoal não assustar, tá? Quando a gente fala, por exemplo, várias edições, né, igual o Daniel está falando, então, por exemplo, a Bíblia, o Peregrino, se você pegar a edição O Peregrino, é uma Bíblia grande, grossa, né, grandona, e se você for olhar, as notas de rodapés, às vezes toma mais conta da página do que a própria palavra, né? Então, ela é uma ótima Bíblia para estudo, a Tebes também é uma ótima Bíblia, então, assim, tem várias, né? A Ave Maria é uma edição que é mais popular, né? Então, ela é mais fácil de entendimento, né? Mas, assim, esse tema, a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, ele é muito extenso. E ele é muito profundo, né? Então, o que é a Bíblia, né? Se a gente for ver, a Bíblia ela é escrita 1000 anos antes de Cristo. E depois ela termina de ser escrita 100 anos depois de Cristo. Né? Não é que alguém pegou e foi escrevendo até, né? Então, como eu disse, são vários livros. Então, são vários autores. E esses autores, eles escreveram, esses livros são livros inspirados pelo Espírito Santo. Né? Não foi o João, o evangelista João, que pegou e escreveu o que ele queria falar. Não foi. Foi inspiração do Espírito. Né? É claro que existe ali a colocação do ser humano, que é a palavra, né? Então, pode ser que quando foi traduzir a Bíblia, né, porque ela é escrita em 3 idiomas,
principais, que é o hebraico, o aramaico e o grego. Né? Então, os achados, os livros antigos da Bíblia, os achados mesmo verdadeiros, vai encontrar nessas 3 línguas. Né? Então, dentro da Bíblia, nós vamos ter temas. Então, nós vamos ter ali prosa, né, estilos literários. Nós vamos ter prosa, poesia, né? Nós vamos ter temas como o amor, nós vamos ter temas como a libertação, nós vamos ter temas como as guerras, né? Nós vamos ver histórias de reis e rainhas, nós vamos ver ali histórias de exílios, né? Então, a Bíblia ela é muito rica. Olha para vocês verem a riqueza da Bíblia. É riquíssima, tanto que é rica, acho que eu acho que se nós for falar aqui tudo que nós quer, eu acho que nós ficamos só nessas 2 perguntas, tá? Por isso que a gente vamos acompanhar de perto, assim, pra gente não estourar. Sorte porque eu falo pouco, viu, gente? Puxa, tadinho. Não, mas é assim mesmo, né? É o irmão ajudando o outro. Aqui na comunidade nós também trabalhamos assim. É um dando suporte para o outro, né? Gente, então, anote isso aí. Uma coisa que eu achei maravilhoso, né? O Daniel trouxe, completando o que o João já tinha falado, que a Bíblia é uma biblioteca inspirada por Deus, né? Pelo Espírito Santo, que é atualizada todos os dias na nossa vida. Todos os dias, quando nós pegarmos a palavra de Deus e lermos, com certeza vai falar algo diferente, de acordo com a nossa necessidade. Deus sabe de todas as coisas, sabe daquilo que nós temos necessidade, né? Isso mesmo. Então vamos lá, Bruna, próxima. Como é dividida a Bíblia, irmãos, né? como é dividida a Bíblia? Isso. Então, como eu falei, né, como a gente está falando, a Bíblia ela é uma reunião de livros. E esses livros possuem temas específicos e possuem formas literárias de se passar a mensagem de Deus. Então, ela é dividida, esses livros são divididos por temas. Né? Então, nós vamos encontrar aí, no início da Bíblia, o Pentateuco, que são os 5 livros: Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Né? Então, nós vamos ter aí o Pentateuco. E depois nós vamos ter os livros históricos. Os livros históricos que conta histórias, né? A história do povo hebreu, a história dos reis. E depois nós vamos ter os livros sapienciais, que são aqueles livros que falam da sabedoria. Os Salmos faz parte dos livros sapienciais. Os Cântico dos Cânticos faz parte dos livros sapienciais. Provérbios, Eclesiástico. Então, nós vamos ter aí esses livros sapienciais, né? Que quer dizer sabedoria. Depois, nós vamos ter os proféticos, os livros proféticos, que são os profetas maiores e os profetas menores. Por que maiores? Porque sabia mais, era mais importante, tal? Não. Maiores no sentido dos livros serem maiores. Né? Então, existem mais capítulos. Né? E os profetas menores, que têm poucos capítulos. Né? Às vezes tem profeta que tem 1 capítulo. Né? Mas nós temos aí os livros proféticos. Depois, nós
dos livros proféticos, depois dos livros, começa o Novo Testamento, que começa com os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, João e Lucas, né? Não falei na ordem certa, né? Eu só estou falando os nomes dos 4 evangelhos. Que conta aí a história de Jesus, né? Então, poderia-se dizer que é uma parte principal da Bíblia? Sim, né? Para nós cristãos, nós temos que conhecer quem é o Cristo, quem é que a gente segue, né? Se somos chamados de cristãos, é porque seguimos um Cristo, e esse Cristo é Jesus, né? Então, é importante nós termos a leitura dos evangelhos, né? Depois do Evangelho, nós vamos ter o Ato dos Apóstolos, que é onde vai narrar o Ato dos Apóstolos. Ele é escrito pelo evangelista Lucas, que na verdade se chama João Lucas. É o nome do meu filho, é o meu filho que estava lá, Nádia. Quem dera que se tivesse lá na época. É o Lucas que escreve, né? O Lucas, ele escreve... Quando a gente fala assim, o Lucas escreve, pode ser que realmente foi o próprio Lucas, ou foi alguém que andava com o Lucas, né? Então, não se tem uma precisão, né, de que foi realmente, né? Mas a gente coloca como Lucas, porque ele mesmo vai falar e vai narrar ali no início do Atos, que é ele, né? Então, no Atos tem, por exemplo, temas como os concílios. Nós vamos ver ali o primeiro concílio da nossa igreja, né? Então, se não me engano, acho que é no capítulo 15 do Atos. Então, é um livro importantíssimo para a gente entender um pouco da história da nossa igreja, do início da nossa igreja, né? Depois nós vamos ter as cartas paulinas, né, que São Paulo escreve, né? Depois, acho que as cartas de João, as cartas de Pedro, e, por fim, o Apocalipse, que é colocado como João, né? Então, como João que escreve. Então, a Bíblia ela é dividida dessa forma, né? Não falei profundamente de cada livro, porque são muitos livros, né? 73 livros que a nossa Bíblia tem. Lattes, é interessante a gente saber, e uma coisa que é um pouco até parece assim, básico do básico, né? Antigo Testamento antes de Cristo, Novo Testamento pós-Cristo, né? Então, até Zacarias, né? Até o livro de Zacarias, Antigo Testamento. Pós-Zacarias, nós já entramos no Novo Testamento, né? Que é o que? O contar de Jesus, né? Pós-Cristo, né? Depois de Cristo ali, né? Com Cristo, também com Cristo e pós-Cristo agora, que nós já vimos, nós estamos no Novo Testamento, nós somos a geração do Novo Testamento, se Deus quiser, da segunda vida de Cristo também, né? Nossa, e é isso e até pedir para que vocês falassem essa diferença, porque às vezes a gente escuta, nossa, mas o que é Antigo Testamento? O que é Novo Testamento? Né? E, nossa, isso veio também trazer um grande esclarecimento para a gente, porque muitas vezes as pessoas perguntam, como que a gente divide? Por que a Bíblia é dividida em duas partes, né? Vamos dizer assim, dividida em Novo Testamento e Antigo, né? Então aí, anote aí no seu caderninho, você que está aí conosco, essa diferença. Eu vou pedir para vocês repetirem de novo, por favor, João e Daniel, essa diferença, né? Do Antigo e do Novo, por favor. O Antigo Testamento, né, ele vai conter a história do povo hebreu, né, e a constante espera de Messias, de um libertador, de um rei libertador, né? Então, nós vamos ver aí
desde Gênesis até Zacarias, essa busca desse Messias. Então, e até hoje, os judeus, alguns judeus, eu acredito que os mais ortodoxos, estão à espera de um Messias. Né? Então, essa espera da salvação de um rei, né? Um rei que vai chegar e vai impor ali o reinado de Deus, e pronto, acabou, e todos vão ser felizes. Né? Então, no Antigo Testamento, nós temos essas histórias, né? No Novo Testamento, nós já temos o Messias, mas o Messias não é reconhecido. Uhum. E esse Messias é o nosso Jesus, que morre na cruz, porque não é reconhecido. Por quê? Porque o povo já estava cansado de ter alguns Messias falsos que falava que era o Messias, né? Então, chega mais um, só que esse é diferente. Esse realmente, ele demonstra e ele mostra que é o enviado de Deus, que é o Filho de Deus, e que é o próprio Deus encarnado. Né? Então, o Novo Testamento ele vai falar dessa salvação. Né? E ali por diante, vai pregar que aquele que quer ser salvo, né, que siga a Cristo, que siga os atos que Cristo fez, né, que faça como Jesus, né, que seja santo, como Jesus foi, né? O ser santo é desde lá de antigamente, desde do Antigo Testamento, né? Mas é com Jesus a gente vê essa santidade, né, mais próxima do povo. Então, chega aí um rei que não demonstra que é um rei, né, mas que é um rei. Gente, que riqueza, né, a nossa igreja. Eu falo, nossa, aquela frase é muito certa mesmo. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama, né? E tenha certeza, né? Já nesse momento, né, onde a gente está aqui no meio da live, Acho que deu uma travadinha lá na tia Lades. Vamos esperar ela voltar. Voltou, tia Lades? aqui voltou. Bruna. Opa, estão nos ouvindo? Sim. Sim. Tem uma senhora que chama Lúcia Helena Medeiros, que fez uma pergunta aqui que eu estou vendo. Boa noite, irmãos. O que é evangelhos apócrifos? Dona Lúcia, né? Posso chamar assim? Evangelhos apócrifos, né? São evangelhos que todos os apóstolos, não só Pedro, não só João, escreveram cartas. Muitos escreveram, né? Muitos mesmo. Se a gente for pegar todos os evangelhos que tem muitas pessoas que escreveram a Bíblia. Só que a igreja, com a luz do Espírito Santo, rezaram, escreveram, reescreveram para não chegar numa conclusão humana e escolheram aqueles que eram mais próximos não que os outros não eram verdade, mas aquilo que era condizente à realidade da igreja, né? Ao histórico, ao que dizia aquilo que o João falou. O antes, na procura do Messias, e o pós-Messias. Os apóstolos são o quê? São evangelhos que os apóstolos escreveram, aqueles que caminharam com Jesus escreveram, que a igreja não reconheceu como a partir da Bíblia, mas que a igreja busca algumas informações dele. Alguma idade, por exemplo. Como que a gente sabe que Nossa Senhora tinha 16 anos? É algum histórico de algum deles. Pode ser até mesmo de alguns que estavam muito próximos da Virgem Maria. Como que a gente sabe que José era um homem da idade X? Também, alguém escreveu sobre isso, alguém escrevia.
né? Esses são os evangelhos nesse sentido. Então, evangelhos que a igreja não reconhece. Preste atenção, senão a gente vai falar besteira na rua aí. Não pode falar besteira não, gente. Evangelhos apócrifos são aqueles que os apóstolos escreveram, os seguidores de Jesus escreveram, só que não foram colocados na Bíblia por luz do Espírito Santo. Os congressos, né, os concílios que o João falou, chegaram no consenso que não eram para encaixar dentro da palavra de Deus, mas que é usado para estudar. O João pode até falar um pouquinho melhor que eu. Isso, assim, só para ter uma noção, nós temos aí hoje na Bíblia Católica, depois a gente vai falar sobre a diferença, eu acredito, de outras religiões, né? Na Bíblia Católica hoje nós temos 73 livros reconhecidos pela Igreja, né? Reconhecidos como livros inspirados pelo Espírito Santo. Se for olhar lá atrás, foram encontrados mais de 600 escritos. Então, você imagina, se fosse aprovar 600 escritos, o tamanho desse livro. Né? Então, é enorme. A gente ia andar com calhamaço, assim, né? Mas nós temos aí esses livros que são considerados livros inspirados, né? Então, como o Daniel falou, os apócrifos são usados mais de fonte histórica. Ah, é proibido ler? Não é proibido ler, né? Você pode comprar, você pode ler, mas também não é para acreditar fielmente como está ali. Eu posso escandalizar vocês com o que eu vou falar, mas na própria Bíblia, né, nós encontramos folclore daquela época, né? Então, a gente tem que entender que a Bíblia ela foi escrita num contexto cultural, né? Então, nós temos que entender que ali dentro não podemos levar ao pé da letra como está escrito, né? A Bíblia, hoje, graças a Deus, a nossa igreja tem livros e tem teólogos que estudam a Bíblia, exegetas que estudam a Bíblia e que tem uma bagagem para nos mostrar e nos fazer interpretar, né? Nos ajudar a interpretar. Na filosofia, a gente fala hermenêutica, né? Fazer uma hermenêutica da Bíblia, né? Interpretação da Bíblia. Então, a gente não pode levar ao pé da letra, né? Então, assim, não é que Deus falou errado. Deus inspirou errado. Não é, né? A inspiração é do Espírito Santo, né? A pessoa que escreveu, ela não ouviu o Espírito Santo falar, né? Pode ser que sim, pode ser, né? Mas a gente vê aí profetas, por exemplo, o anjo me mostrou, profeta Jeremias, né? O anjo me mostrou uma brasa que fumegava, né? E trouxe aquela tenaz até mim, né? Então, isso foi uma visão em oração que o profeta Jeremias teve, né? Então, nós temos que entender isso. Na língua italiana tem um ditado que é assim: tradutore traditore, tradutor traidor, né? Então, às vezes a gente pega aí traduções que podem nos trair, mas não trair porque eles querem, é porque eles talvez não conheçam o sentido daquela palavra ali naquele contexto cultural, né? Então, quando fala Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora te esperando. Aí muitos usam, Maria então teve mais filhos. Você ia falar alguma coisa, Gladys? Não, achei ótima a sua colocação, né? Muitas vezes a gente é indagado sobre isso aí, né? Então pode continuar, tá ótimo. Então, existe um contexto histórico,
né? Irmãos, para eles, a palavra irmão podia ser primo, amigo, né? Tio. Então, algo assim enorme. É igual para a gente aqui no Brasil, a gente fala manga. Quando a gente fala a palavra manga, a gente lembra do quê? Da fruta. Mas se eu falar, nossa, a manga tá cortada, a manga da camiseta, né? Então, olha para você ver. Então, na cultura de um povo, as palavras podem, né? Outros sentidos, né? Então é isso. Então, os apócrifos, eles podem ser lidos, mas não levados ao pé da letra. Boa. Só um detalhe, Lade, se você puder colocar aí, nós acabamos respondendo uma pergunta já de alguém que fez aqui para nós antes, né? Que é a Bíblia, quantos livros tem a Bíblia? O João falou 2 vezes, né? Eu acho que o João respondeu 2 vezes, mas se puder colocar a nota aí, fazendo favor, quantos livros tem a Bíblia? O João falou 2 vezes, né? Se alguém não lembra, a Bíblia católica tem, João? 73. Anote aí. Não é 72 nem 71, é 73, viu, gente? 73 livros. E o outro gancho que eu queria, até o João já entrou num detalhe também, na pergunta, se nós puder, Lattes, já responder também, é essa diferença entre a Bíblia católica e o protestante. O João já chegou a abrir um pouquinho, mas o João tem uma colocação que nós vamos tentar ser o mais breve, Lattes, que eu estou vendo o tempo tá indo igual água, tá indo rapidinho, eu estou falando, meu Deus, o tempo tá acabando. Rapidinho. Então, assim, vou falar rapidinho. Falar rapidinho. Bíblia católica é igual a de protestante? Não é. Não é, porque a Bíblia protestante, ela falta 6 livros e algumas passagens em alguns livros. Por quê? Porque eles são preguiçosos? Não, eles não são preguiçosos. Isso é uma questão histórica, né? Isso é uma questão histórica. Existe uma tradução que, na época, quando foi achados livros, algumas regras para que aqueles livros fossem considerados inspirados, né? Então, e uma das regras era que fosse escrito em hebraico ou aramaico e que fosse escrito na terra prometida, na terra santa, né? E não fora dali. Mas o que acontece? Que existe aí a tradução dos 70. É isso mesmo, 70. Ou Septuaginta, né? Que são 70 anciões hebreus, judeus, que estavam em Alexandria, no Egito, e eles também traduziram para a língua grega. Por que a língua grega? Porque era a língua que falava ali na época. E a língua grega é como se fosse, naquela época, naquela região, o inglês. Hoje, se você for em qualquer país, se você falar inglês, eles vão te entender, né? Então, o grego era ali a língua falada, mais falada. Então, esses hebreus, esses judeus, eles traduziram esses achados para a língua grega. Aí, o que acontece? Olha para você ver. Não estava escrito em hebreu, em hebraico, e não estava escrito em aramaico. E não estava escrito fora, e não foi escrito dentro da Terra Santa, ali daquela região. Né? Então, alguns negaram esses escritos, mas são escritos importantíssimos e são escritos considerados inspirados, porque tem uma certa coesão, tem uma certa verdade, né? Certa não, tem uma coesão e tem uma verdade ali, né? Eu vou pegar minha colinha aqui, porque a gente também cola, gente. Então, os livros que não têm, os livros que não têm
na Bíblia protestante e que tem na Bíblia católica. Os que não tem é o livro de Tobias, Judite, primeiro livro e segundo livro dos Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, também conhecido por Sirácida, e Baruque. E também não tem alguns capítulos de alguns livros. Não tem o capítulo, no capítulo 3 de Daniel, não tem os versículos de 24 a 90. E não tem o 13 e 14, capítulo 13 e capítulo 14. O livro de Esther não tem o capítulo 10, no capítulo 10 não tem o versículo de 4, 16 e 24. Então, são alguns pedaços, e esses pedaços foram achados em grego. Quando houve, entendeu? Quando houve a revolução, né? Quando houve a revolta lá de Lutero, ele adotou essa tradução. Ele não quis esses livros, né? Ele achou que não era, não seguia aquela regra que eu falei no início. Então, ele tirou esses livros e essas passagens. E a Igreja Católica preservou, porque a Igreja Católica entendeu que são livros inspirados. Né? Então, a diferença está nesse sentido. Sim, dona Lúcia, sim, é por isso que Jesus nos alerta, porque assim, não que estamos falando dos irmãos, viu, irmão? Tem até irmão protestante nos vendo aí, tá achando assim, nossa, vocês estão tacando pau em nós, não é isso. Jesus nos alerta que muitas pessoas viriam falar do nome dele, e falariam até que seriam ele, né? E quantas pessoas hoje se declaram Jesus, né? Se declaram até verdades, irmãos, parece que não. Né, mas nós estamos falando em duas realidades cristãs, católico e protestante, Bíblias cristãs. Mas existem Bíblias demoníacos, Bíblias que foram escritas com a linha do homem. Então, e com a intenção de mudar a mente, né? De mudar a realidade da história, né? De querer colocar Jesus como o vilão da história, Jesus o ruim da história. Então, assim, nós estamos falando de duas realidades cristãs, viu, amados? E quando a Lúcia menciona assim, será que é por isso? Sim, Lúcia, eu concordo. Tem muitas pessoas usando o nome de Jesus para coisas ruins. Eu até digo, tem gente até pedindo para você fazer pacto com o nome de Jesus. Irmão, católico, abençoado, católicos não fazem pactos, pelo amor de Deus. Tira isso da cabeça. Você tem que fazer uma coisa assim, católico, você não faz pacto. Nem com Jesus. Nem com Jesus. Nem que eles vão falar, Jesus mandou você fazer esse pacto. Ele não mandou. Jesus mandou você seguir a cruz. Esse é o chamado. Toma tua cruz e me segue, né? Bem isso. Só fazer uma correção rapidinha, que eu falei aqui uma coisa errada. O que eles consideravam eram livros escritos somente em hebraico. Né? Não, então, nem aramaico e grego eles recusavam. E que fosse escrito antes de Esdras, né? Antes do profeta Esdras. Então, olha para você ver, que estivesse datados antes de Esdras. Né? Então, esses outros que eu falei estavam depois de Esdras. E, além disso, estavam escritos em outra língua. Né? Então, por isso que eles não consideravam. Só um detalhe lá, agora para nós não ficar muito apertado, eu vi que já deu no meu ponto aqui 1 hora, né? Como que nós podemos fazer para não ficar apertado, para tentar responder as perguntas todas, para ajudar todos que estão aí nos assistindo? Aqui, irmão, é o seguinte, né? Nós vamos fazer como a gente fez com o Padre William, que esteve conosco semana passada, né, Bruna? A Bruna é a menina chata que vem dar os recados do tempo. Nós vamos fazer pergunta e resposta relâmpago. Como que a gente faz? Primeiramente, eu queria falar para quem está acompanhando, eu espero que vocês estejam aí com os caderninhos anotando tudo que os meninos estão falando.
Como é que vai funcionar, meninos? Nós vamos colocar as perguntas, e aí vocês respondem de uma forma bem breve, para a gente ficar dentro do tempo e responder todas as perguntas que o pessoal mandou. Combinado? Correto. Tá, joia. Fechou. É papo. Ok. Vamos à próxima, Bruna. Bora lá, Bruninha. De que fala a Bíblia, né? Então, Acho que essa bem também vocês já breve. responderam, né? Isso, a gente já respondeu. Mas, só resumindo rapidinho, fala da salvação do povo, né? Então, o tema principal da Bíblia é a salvação do povo, né? Todos podem ser salvos, todos podem ser salvos, mas basta querer ser salvo. É isso mesmo. A Bíblia, ela vem trazer essa mensagem de salvação. Excelente. Próximo aí, que senão vai agarrar aqui, então eu vou falar, vai demorar. Para que usar a Bíblia? Opa, para que usar a Bíblia? Bem prático. Meu irmão, eu já falei a primeira dica, falo agora. Para que você seja santo, para que você chegue no céu. Ela é o segredo dos santos. Coloca essa frase para você. Segredo dos santos, a Bíblia. Amém. Próxima. Qual a importância da palavra de Deus na vida do cristão? Praticamente o que o Daniel falou, né? A busca da santidade, né? A importância da Bíblia, Deus, né? Como eu falei, não se atentar literalmente naquilo que a Bíblia está escrito, né? Nós temos aí caminhos para interpretação, né? Basta achar esse melhor caminho. Existem vários autores, mas a importância dela para a nossa vida é essa busca da santidade, essa busca do conhecimento de Deus. Isso aí. Amém. É importante ter um local e um horário reservado para ler a palavra de Deus? É importante, sim, você reservar um lugar específico, sim. Porque senão, você vai ler a Bíblia, por exemplo, assim, dentro de um ônibus, as pessoas vão estar falando, Daniel, tem que ler a Bíblia? Tem, sim, diariamente. Mas se você reservar um lugar, um horário específico, você vai ler com mais clareza. Você vai pedir o Espírito Santo, que a gente fala, né, que tem até um método de oração, que você pede o Espírito Santo e tem os métodos para você seguir. Então, sim, respondo. É importante você ter um lugar, sim. Uma observação, se você quiser, até num quartinho. Faça um quartinho de formação no seu quarto. Leia, reze e medite. E até escreva, se possível, os versículos que você está meditando. Quem é a palavra de Deus? E agora? Vou falar simples. Jesus. Jesus é o verbo encarnado. O verbo é a palavra. E a palavra se fez carne. Jesus. Então, por isso que a Bíblia, ela é importantíssima. Né? O cuidado com a palavra de Deus é importantíssimo. Porque tem muitos lugares aí que não comungam Jesus, porque não tem como comungar. Mas tem a palavra de Deus. Então, a palavra é Jesus. Amém. Lades, eu quero só terminar, eu sei que o tempo está estourado, mas eu quero terminar com uma frase. Como diz uma canção, toda a Bíblia ela é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. Né? Fala isso na canção. É feliz quem vê essa palavra, né, com muito clareza, com muito amor. Então, meu irmão, terminando essa live, eu sei que foi rápido, eu sei que tem alguns pontos que a gente teve que dar um pouquinho mais de ênfase, porque tem uns pontos que são duvidosos, né? E alguns nos questionam na rua, a gente sabe disso. Então, a gente fala para você, terminando essa live, irmão, comungue dessa palavra, mastigue, aproveite esse tempo de pandemia, não fica vendo televisão, não fica vendo coisas ruins, não fica vendo quantas estatísticas de mortos da coronavírus, não. Veja quantas pessoas Deus salvou, quantas pessoas Deus levantou nesse tempo na palavra de Deus. Por isso, meu irmão, foque nas coisas do céu. Padre Léo, Santo Padre Léo, se Deus quiser, falava, buscai as coisas do alto, Colossenses, né, que ele colocou aquela última pregação. Busque, meu irmão, as coisas do alto, leia a palavra de Deus, e no dia da dificuldade, não vai reclamar com o vizinho, não vai reclamar com a esposa, não vai reclamar com ninguém. Pega a palavra de Deus e veja que Jesus vai falar com você nos versículos. Último ponto, para terminar, Lattes, quer uma última coisa?
Comece lendo a Bíblia, é um segredo para você ler a Bíblia. Se você quer ler a Bíblia inteira, comece pelo Novo Testamento, primeiro pelos Evangelhos, depois as cartas, depois o Apocalipse, e depois você volta para o Antigo Testamento, que é o caminho, viu, gente? Não estou falando que é o Daniel que fala isso, não. A igreja ensina isso. Comece pelos Evangelhos, depois as cartas, depois o Apocalipse, e por fim... É mais fácil de entender. A interpretação é mais fácil do que você chegar lá no começo, você vai ficar louco se você começar no Gênesis até o Zacarias. Ler a Bíblia não é simplesmente abrir ela e ler aquilo que está escrito ali, né? Hoje, graças a Deus, nós temos aí a liturgia diária, né? Então, nós encontramos em site, encontramos em livrarias, né? Aqueles livrinhos mesmo que mostram as passagens do dia para você ler, né? Então, compre aí, ou olhe pela internet, baixa no celular, tem aplicativos para isso também, e leia dessa forma que a igreja ensina, né? Não é abrir a palavra e ler ali, né? Mas buscar algo mais que te direcione, né? Amém. Olá, é isso. Eu peço desculpa pelo horário, viu, gente? Pela nossa empolgação, né? Mas espero que a gente possa ter ajudado alguma coisa para vocês, né? Nós, com o nosso carisma, né? Nós ficamos muito felizes com o convite de hoje. Deus abençoe, Lattes. Deus abençoe a comunidade, Revivai. Espero que passe essa pandemia logo. Queremos fazer muita oração com vocês. Queremos clamar o fogo do Espírito Santo. Não vejo a hora de fazer um ritual, fazer muitas coisas em Deus aí. Amém. Muito obrigado, olha, irmão, Lattes. Tenha certeza que para nós foi rico. Pode falar, João, depois eu termino. Não, agradecer também, né, esse momento que foi muito bom. Muito obrigado por vocês da comunidade ter nos chamado, nos convidado. A gente fica muito feliz. Gente, assim, tenho certeza que para nós foi riquíssimo. Nossa, foi uma bênção. E já fica aí, né? Nós vamos lançar, né? Vamos lançar aqui, mais uma vez, um dia de formação sobre a Palavra de Deus, módulo 2. Para nós continuarmos, porque, assim, nossa, foi maravilhoso, esclareceu muita coisa, trouxe coisas que a gente também não tinha conhecimento. Nossa, foi riquíssimo. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe muito. Deus abençoe muito mesmo. Agradecemos também, né, a Elaine, né, que está aí com o João Lucas, né? Tá aqui, né? Dê a ela o nosso abraço, tá bom? O Rogério está com os meninos. Para a Bruna, para o seu namorado, Deus abençoe, viu? Amém. Amém. Meninas, a gente agradece, viu? Vocês fiquem despreocupados, porque quase ninguém termina dentro do tempo. É naturalzíssimo, né, Tia Laís? É assim mesmo, gente. Nossa, justamente por conta dessa situação. O assunto tá rendendo. A gente agradece de coração, foi uma bênção, sabe? Eu, particularmente, aprendi muito. Eu estava ligadinha, anotando tudo que vocês estavam falando. Então, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Eu quero colocar só um recadinho das pessoas que foram falando, foram agradecendo. Vou projetar aí na tela para vocês verem. Carinho pessoal, agradecendo a formação, tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado. Deus abençoe, Bruninha. Amém, muito obrigado. Amém. Ai, que legal, dona Lúcia. Deus abençoe, que a senhora continue em oração por nós, nossa comunidade aqui de Varginha. Obrigado, dona Lúcia. Amém, obrigado, Ângela. Amém, Ângela. Reza por nós, tá? Por favor, pela nossa santificação cada dia. Irene. Deus abençoe palmas, para Jesus, para a Virgem Maria, para o auxílio deles. Amém. Glória a Deus pela... Obrigado, Mirtes. Deus abençoe, Mirtes. Olha, obrigado, Irene. Deus abençoe por você acompanhar nós até o final, tá? Amém. Amém. Obrigado, Lúcia. Valim, muito obrigado. Rogério, obrigado. Isso é mesmo. Nossa Senhora.
Amém. É isso aí, pessoal. E continue rezando conosco, né? E a nossa comunidade está de portas abertas, viu, Lares? Nós colocamos à disposição e logo, futuramente, convidaremos vocês também para estar conosco. E já, pode deixar, dona Lúcia, logo a gente volta, tá? E se Deus quiser, até em Cambuquira, viu? É profecia isso aí. Logo passar essa pandemia, o primeiro lugar que nós vamos é Cambuquira, tá? Nossa, vamos recebê-los aqui com muito carinho. Tenho certeza que para nós vai ser uma alegria imensa. E se Deus quiser, a gente vai poder abraçar, né? Não vai ter que ficar assim. Vai ser melhor ainda. Se Deus quiser, vai ser muito abraço, orações e muitas coisas com Deus. Amém, amém. Deus nos abençoe, viu, gente? Amém. Agora eu vou só dar um recadinho da nossa próxima semana, gente. A semana que vem, a nossa formação vai ser diferente. Não vai ser na quinta, só a semana que vem vai ser na segunda-feira, tá, irmãos? Então vai ser às 20 horas mesmo, só que em vez de ser na quinta, vai ser na segunda-feira. Marque aí, para que você não perca esse momento, porque cada semana Deus tem realmente aberto os nossos olhos, tem nos dado a graça de conhecê-lo mais inteiramente, né? Então não perca, semana que vem vai ser na segunda-feira às 20 horas. E quem vai estar conosco nessa live vai ser os nossos irmãos de Baipendi, da comunidade Alegrai-vos, a Lu e a Lu e o PS vão estar aqui conosco, né? Vão falar um pouquinho para nós sobre orientação espiritual, a importância da orientação espiritual. Então, você também, irmãos da comunidade Graça e Misericórdia, são convidados para participar conosco. Estaremos juntos. Então, gente, fiquem com Deus. O nosso agradecimento a você aí de casa, né, que esteve nos acompanhando, trazendo aí a sua dúvida, né? Deus abençoe. Vamos continuar nessa perseverança. Ai, nossa, já ia esquecendo, ó, pedi pro Rogério pegar um exemplar do YouCat, para que você olhe aí. YouCat, você que não conhece, né, uma tradução mais simples do nosso catecismo, né? Então, também você pode adquiri-lo, né? O YouCat, ele também nos ajuda. Né? Deus abençoe aí, né, pelo seu carinho, seu cuidado aí com a parte técnica, né? Sempre nos ajudando a evangelizar. Deus abençoe muito, Bruninha. Então, fiquem com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Seja louvado. Amém.